Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Declaro aberta a 34ª reunião ordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo buenobrandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, o secretário da mesa diretora, vereador Antônio Marcos Martins, para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos os presentes. Boa noite. Boa noite. Boa noite a quem nos acompanha posteriormente pelas mídias sociais. Chamada dos senhores vereadores. Vereador Antônio Marcos Martins, presente. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Presente. Vereador Diego Luiz Casalotti. Presente. Vereadora Doroteia de Paula Amaro. Presente. Vereador José Raimundo de Castro. Presente. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Presente. Vereadora Miriam Guimarães Luz. Presente. Vereador Sidney Constantino. Presente. Vereadora Suelina Moreira. Presente. Ainda, com a palavra, o secretário da mesa diretora, vereador Antônio Marcos Martins, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Ata da 33ª reunião ordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais. Aos 25 dias do mês de setembro de 2017, às 19 horas, no recinto de sua sede, cita na rua Padre Zeferino, número 84. Sob a presidência do vereador José Raimundo de Castro, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Bueno Brandão. Feita a chamada, constatou-se a presença dos vereadores Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Lima Sá, Diego Luiz Casalotti, Doroteia de Paula Amaro, José Raimundo de Castro, Maria Helena de Godoy Santos, Miriam Guimarães Luz, Sidney Constantino e Suelina Almeida. Continuando com a palavra, o secretário fez a leitura da correspondência recebida, a saber, convite do governador do Estado de Minas Gerais, Fernando Pimentel, para o encontro Fóruns Regionais de Governo, que acontecerá no dia 28 de nove de 2017, às 8 horas, no Centro Administrativo Sul de Minas, Avenida Manuel Diniz, 145, Bairro Industrial AJK, Varginha, Minas Gerais. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, o senhor presidente passou a segunda parte com a ordem do dia compreendendo: a. Discussão e votação em segundo turno, bem como a apreciação do parecer de redação final do projeto de lei complementar número 029/2017, que modifica dispositivos do Código Tributário do município de Bueno Brandão, que especifica, com o parecer de todas as comissões permanentes, favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizaram da palavra os vereadores Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Lima Sá e Sidney Constantino. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei complementar número 029/2017 foi aprovado em segundo turno por 7 votos favoráveis, 1 voto contrário da vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá e 1 abstenção da vereadora Miriam Guimarães Luz. B. Discussão e votação em segundo turno, bem como a apreciação do parecer de redação final do projeto de lei número 025/2017, que autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências, com o parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão e a seguir em votação, o projeto de lei número 025/2017 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. C. Discussão e votação em segundo turno, bem como a apreciação do parecer de redação final do projeto de lei número 026/2017, que autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências, com o parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizou da palavra para justificar seu voto contrário a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei número 026/2017 foi aprovado em segundo turno por 7 votos favoráveis, 1 voto contrário da vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá e 1 abstenção da vereadora Miriam Guimarães Luz. D. Discussão e votação em segundo turno, bem como a apreciação do parecer de redação final do projeto de lei número 029/2017, que autoriza o município de Bueno Brandão a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, Sociedade Anônima, operações de crédito com outorga de garantia e da outras providências, com o parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá justificou seu voto favorável. Em seguida, o vereador José Raimundo de Castro
presidente da Câmara Municipal, solicitou a vice-presidente da mesa diretora, vereadora Suelene Almeida, que assumisse a presidência para tomar parte na discussão do que foi feito. Ato contínuo, usou da palavra e explanou sobre os projetos de lei números 029/2017, 030/2017, 031/2017 e 032/2017. Em seguida, a senhora vice-presidente vereadora Suelene Almeida solicitou ao vereador José Raimundo de Castro que reassumisse a presidência. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei número 029/2017 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. E discussão e votação em segundo turno, bem como apreciação do parecer de redação final do projeto de lei número 030/2017, que autoriza o município de Bueno Brandão a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, Sociedade Anônima, BDMG, operações de crédito com outorga de garantias e da outras providências, com o parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocada em discussão, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá usou da palavra. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei número 030/2017 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. F. Discussão e votação em segundo turno, bem como apreciação do parecer de redação final do projeto de lei número 031/2017, que autoriza o município de Bueno Brandão a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, Sociedade Anônima, BDMG, operações de crédito com outorga de garantia e da outras providências, com o parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, justificar seus votos a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá e o vereador Diego Luiz Casalotti. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei número 031/2017 foi aprovado em segundo turno por 7 votos favoráveis e 2 votos contrários dos vereadores Antônio Marcos Martins e Miriam Guimarães Luz. G. Discussão e votação em segundo turno, bem como apreciação do parecer de redação final do projeto de lei número 032/2017, que autoriza o município de Bueno Brandão a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, Sociedade Anônima, BDMG, operações de crédito com outorga de garantia e outras providências, com o parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocada em discussão, utilizado da palavra os vereadores Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Lima Sá, Suelene Almeida e Miriam Guimarães Luz. Em seguida, o vereador José Raimundo de Castro, presidente da Câmara Municipal, solicitou a vice-presidente da mesa diretora, vereadora Suelene Almeida, que assumisse a presidência para tomar parte na discussão, o que foi feito. Ato contínuo, usou da palavra e explanou sobre a reforma e trânsito da Praça Virgílio de Melo Franco e sugeriu a feitura de audiência pública para definir o que será feito com a mesma. A vereadora Dorotéia de Paulo Amaro sugeriu a abertura de rua na Praça Virgílio de Melo Franco. O vereador Antônio Marcos Martins tratou sobre as restrições de trânsito na referida praça. Em seguida, a senhora vice-presidente e vereadora Suelene Almeida solicitou ao vereador José Raimundo de Castro que reassumisse a presidência. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei número 032/2017 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente explicou aos senhores vereadores que, de conformidade com o disposto no artigo 234 do Regimento Interno, o projeto de lei complementar número 029/2017 e os projetos de lei números 025/2017, 026/2017, 029/2017, 030/2017, 031/2017, 032/2017, ora aprovados em segundo turno, seriam apreciados também em redação final nesta mesma reunião. E solicitou ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação que apresentasse os referidos pareceres de redação final, o que foi feito. Lidos e, a seguir, colocados em discussão e votação, cada um por sua vez, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 029/2017, o parecer de redação final do projeto de lei número 025/2017, o parecer de redação final do projeto de lei número 026/2017, o parecer de redação final do projeto de lei número 029/2017, o parecer de redação final do projeto de lei número 030/2017,
o parecer de redação final do projeto de lei número 031/2017 e o parecer de redação final do projeto de lei número 032/2017 foram aprovados por unanimidade. Antes do encerramento da reunião, o senhor presidente concedeu o uso da palavra à vereadora Miriam Guimarães Luz, que de posse da mesma explanou sobre os funcionários públicos que ficam expostos ao sol diariamente. A vereadora Cláudia Cristina de Limizan tratou sobre as reclamações feitas pela população e funcionários sobre os cuidados com os veículos públicos. Tratou sobre o assunto a vereadora Maria Helena de Godoy Santos e Suelene Almeida. A vereadora Doroteia de Paulo Amaro solicitou providências ao Executivo Municipal na estrada da Boa Vista dos Vicentes. A vereadora Suelene Almeida tratou sobre a destinação de entulhos. O vereador Antônio Marcos Martins explanou sobre a acomodação do lixo nas lixeiras rurais e veículos públicos. O vereador Sidney Constantini tratou sobre o Festival Sertanejo e a Semana do Idoso. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, vai assinada pelos vereadores presentes. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 25 dias do mês de setembro de 2017. Todos de acordo? Sim. Ata aprovada. Não. Essa é a última. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo para a segunda parte. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 028/2017, que autoriza a concessão de subvenções sociais e contribuições às entidades que especifica e estabelece outras providências. Prefeitura Municipal de Bueno Brandão, projeto de lei número 028/2017. Autoriza a concessão de subvenções sociais e contribuições às entidades que especifica e estabelece outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, Estado de Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder subvenções sociais e contribuições para o exercício de 2018, com base nas consignações orçamentárias do município, às entidades que especificam. Nome da instituição: Recanto Santa Luzia, Operações Especiais 004, Assistência Social aos Idosos, Subvenção Social R$22.000. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAI de Bueno Brandão, Minas Gerais, 0005, Assistência Social às Crianças e Adolescentes, Subvenção Social R$22.000. Associação Bueno Brandense Proteção à Criança, 0006, Assistência Social às Crianças e Adolescentes, Subvenção Social R$60.000. Confederação Nacional dos Municípios, 0007, Confederação Nacional dos Municípios, contribuição R$10.000. Associação Mineira de Municípios, 0009, contribuição R$11.000. Associação Circuito Turístico Serras Verdes Sul Minas, assistência 0012. AMESP 0008, Associação de Municípios, contribuição R$100.000. Associação Mineira de Municípios 0009, contribuição R$11.000. Associação Circuito Turístico Serras Verdes Sul Minas, assistência ao desenvolvimento do turismo, indústria e comércio, contribuição R$20.000. Escolas de Samba 0013, promoção cultural, subvenção social R$15.000.
Associação Minas de Taekwondo, 0014. Assistência à prática de esportes para crianças e adolescentes. Subvenção social, R$8.000. Emater, 0015. Assistência técnica rural, contribuição, R$80.000. Escola de Capoeira, 0016. Promoção cultural, subvenção social, R$8.000. Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus, 0017. Assistência médica à população, subvenção social, R$1.600.000. Hospital Pio XII de Barretos, 0018. Assistência médica à população, contribuição, R$12.600. Associação Centro de Terapia Complementar Irmã Elisa, 0019. Terapia complementar, subvenção social, R$22.000. Arca de Noé, Associação e Repreensão de Crimes contra Animais, 0020. Associação de Proteção aos Animais, subvenção social, R$22.000. Cisamesp, 2005, Consórcio Intermunicipal de Saúde, contribuição, R$220.000. CISUL, Consórcio Intermunicipal de Saúde Sul, Minas Gerais, 2015, Consórcio Intermunicipal de Saúde, contribuição, R$43.486. CIDAS, Consórcio Intermunicipal para Desenvolvimento Sustentável, 2242, Consórcio para Destinação de Resíduos Sólidos, contribuição, R$70.000. Total, R$2.346.086. Parágrafo único. As transferências às entidades serão feitas em parcelas mensais conforme disponibilidade de caixa. Artigo 2º. Somente as instituições cujas condições de funcionamento forem julgadas satisfatórias a critério da administração municipal serão concedidos os benefícios desta lei. Artigo 3º. A concessão de subvenções sociais destinadas às entidades sem fins lucrativos somente poderão ser realizadas após as seguintes condições. Inciso 1º. Ter caráter assistencial ou cultural e atende ao público de forma gratuita nas áreas de assistência social, médica e educacional. Inciso 2º. Não possuir débito de prestação de contas de recurso recebido anteriormente. Inciso 3º. Apresentar declaração de regular funcionamento no último ano emitida no exercício 2017 por autoridade local. Inciso 4º. Comprovar a regularidade do mandato de sua diretoria. Inciso 5º. Apresentar plano de aplicação de recursos. Inciso 6º. Celebrar o respectivo convênio. Inciso 7º. Celebrará de lei como entidade de utilidade pública. Inciso 8º. Celebrar o respectivo convênio. Artigo 4º. O valor das subvenções sociais, sempre que possível, será calculado com base em unidades de serviços efetivamente necessários, prestados ou postos à disposição do público, obedecendo a padrões mínimos de eficiência. Artigo 5º. As transferências de recursos do município, consignadas na Lei Orçamentária Anual, para entidades públicas e privadas a qualquer título, serão realizadas exclusivamente mediante convênio, ajuste ou outros instrumentos congêneres na forma da legislação vigente. Artigo 6º. A concessão de ajuda financeira a qualquer título a entidades privadas fica condicionada à aprovação do plano de aplicação dos recursos da entidade, pelo órgão competente da entidade cedente do recurso e a existência de disponibilidade de caixa. Artigo 7º. As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título submeter-se-ão à fiscalização do órgão competente ou do órgão concedente através do envio de prestação de contas ao órgão competente, com a finalidade de verificar o cumprimento do plano de aplicação dos recursos. Artigo 8º. Aplica-se, naquilo que couber, a concessão de subvenções sociais e contribuições às disposições do artigo 116 da Lei 8.666, 1993. Artigo 9º.
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em enquadrar Gabinete do Prefeito, 31 de agosto de 2017, Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. A Sua Excelência, senhor José Raimundo de Castro, Presidente da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Mensagem 003-2017, assunto envia projeto de lei subvenções, serviço Gabinete do Prefeito, 31 de agosto de 2017. Senhor Presidente, com os cordiais cumprimentos, estamos submetendo à apreciação desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que visa atender às necessidades do nosso município. Justificativa. Tem a presente lei o escopo de autorizar o Executivo Municipal a conceder subvenções sociais e contribuições às entidades que especifica, a fim de atender às necessidades dos referidos estabelecimentos. Necessário dizer que as subvenções sociais, ora apontadas, destinam-se a cobrir despesas de custeio das entidades beneficiadas, como é o caso das instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural que não tenham finalidade lucrativa, amoldando-se a norma contida no parágrafo 3º do artigo 12 da Lei nº 4.320 de 1964, senão vejamos, abre aspas, artigo 12, parágrafo 3º. Consideram-se subvenções para os efeitos desta lei as transferências destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades beneficiadas, distinguindo-se como, inciso 1º, subvenções sociais, as que se destinam a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural sem finalidade lucrativa, fecha aspas. Nesse ponto, as transferências dos recursos às referidas entidades serão acompanhadas pelo Executivo Municipal através de mecanismos de fiscalização e prestação de contas, como relacionado na presente proposição, como medida de resguardo da boa aplicação dos recursos. É com imensa honra que remeto esta proposição aos cuidados desta Câmara Municipal para que dela conheça e afinal aprove-a como medida de relevante interesse público. Atenciosamente, Bueno Brandão, em 31 de agosto de 2017, Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. A Sua Excelência, senhor José Raimundo de Castro, Presidente da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 028/2017. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Boa noite a todos. Meus cumprimentos em nome do presidente da Câmara, José Raimundo de Castro, a vice Serene Almeida, primeiro secretário Antônio Márcio Martins, demais colegas e a todos os servidores da casa e aqui todos presentes também, aqueles que nos acompanham aí pelo Facebook. É um prazer, né, estar recebendo vocês e boa noite a todos. Nós estamos votando, né, um projeto que autoriza a concessão de subvenções sociais e contribuições às entidades, né, que já foram lidas pelo primeiro secretário. Gostaria de só fazer uma observação, senhor presidente. Esse projeto, ele não vem, no caso aqui, a estimativa de impacto orçamentário e também as premissas de metodologia de cálculo. Então, eu estava pesquisando e fala, a lei de responsabilidade fiscal, no seu artigo 16, ela diz assim: a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa será acompanhado de estimativa de impacto financeiro, orçamentário financeiro, do exercício em que deva entrar em vigor nos 2 anos subsequentes. A declaração de ordenador de despesa de que o aumento tenha adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Então, naquele que veio para a gente votar, que era da questão da operação de crédito interno, dos empréstimos, também não veio o impacto financeiro, né, e ordenador de despesas.
A justificativa seria porque a LOA não tinha aprovado ainda, né, o orçamento e nem o PPA. Então, eu vejo assim, se não aprovou ainda, por que mandar antes o projeto? Tem que aprovar primeiro, depois para mandar o orçamento, o impacto, né, financeiro junto com o projeto. Porque isso aqui, isso está na lei de responsabilidade fiscal, que tem que estar junto ao caso, o orçamento, né, o impacto, a estimativa de impacto financeiro tem que estar acompanhando o projeto. Então, isso é uma observação muito importante, que tem que estar junto, porque até para, no departamento de contabilidade, ter uma boa gestão fiscal e o acompanhamento, tem que ter essa estimativa de impacto financeiro, sim, para todas as entidades. E observando aqui os valores que vai ser repassado isso daqui, nós estamos aprovando hoje, mas para o repasse para o ano que vem. Esses valores, os aumentos que foram dados para as instituições, não é para esse ano, é para o ano que vem. Então, tem valores, né, que foram aumentados, por exemplo, o Recanto aumentou R$2.000, aqui para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, no caso da PAI, foi aumentado R$2.000, né? Aqui no caso da Associação da Casa da Criança, nós votamos recentemente um valor eles recebiam 20 mil, aí nós aprovamos mais 20, e agora está indo era 40, agora nós estamos votando para 60 para o ano que vem. Por exemplo, a Anesp, R$40 mil a mais. Aqui do circuito Serras Verdes, assim, era 15 mil, tá votando mais R$5.000. Eu também, assim, eu não estou questionando as instituições, cada uma tem a sua importância. Por exemplo, assim, dá um aumento de R$5.000 para o circuito Serras Verdes. Barretos, R$600 a mais só. Então, eu vejo, assim, a saúde é inquestionável, a importância, né, nem se questiona. Então, foi um valor, assim, eu acho que 600 mil não dá para nada, né? 600 reais, desculpa. E vejo, assim, o número de doentes, encaminhamento, tratamento para Barretos só vem aumentando, né? Tá certo que tem o leilão, né, que o povo ajuda, tem os artistas que ajudam, mas a gente vê a importância que é de estar ajudando também, a prefeitura está ajudando. Então, 600 reais é muito pouco. Aí tem outros valores, né? Nem vou questionar os outros valores, mas aqui está entrando a escola de capoeira, né? Que depois vai também ver. A gente está aprovando um projeto, nós estamos autorizando, né? Depois aí, na hora de assinar o convênio, tem que ver a questão da documentação, se está tudo em dia. Não necessariamente quer dizer que vai repassar o recurso, mas que nós estamos aprovando. Então, se a entidade tiver toda a documentação em dia, esse recurso, né, tem a possibilidade de ser repassado. Aí tem também o CIDAS, né, que é o Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável, no valor de R$70 mil, que também está entrando agora, né? Então, a minha observação é essa. Lógico que vou votar a favor, né? Não vou estar prejudicando instituição nenhuma. Vejo a importância de cada uma delas, mas fica aí, né? Tem assim, recursos dando aumento bem a mais e outras, né, menos valorizadas. Por exemplo, a PAI também. Eu estive com o pessoal da PAI e até eles queriam um aumento um pouco a mais. Só que eles querem mais no final do ano, né, fazer um relatório dos gastos, das despesas deles, para estar reivindicando depois que eles estiveram procurando o Silvio, né, o senhor prefeito. Então, 2 mil a mais, né, então é isso. E também, aqui no quarto, uma coisa interessante também que eu observei aqui,
eu acho que vai de encontro a indicação, o requerimento, o senhor Marcos fez, né? Acho que é requerimento, que fala assim, ó, no artigo 4º, que o valor das subvenções sociais, sempre que possível, será calculado com base em unidades de serviço efetivamente necessários, prestados ou postos à disposição ao público. A prestação é importantíssima de estar, essas entidades estão prestando, né, contas, até vir para nós também, para a gente estar acompanhando, porque a gente não sabe direito o que foi feito, né? Então, é interessante, nesse artigo 4º fala que tem que ser público, né? Tem que estar posto à disposição ao público. Então, é importante a pessoa, né, por exemplo, quando for reivindicar ou também, talvez, fazer uma festa para uma entidade, é importante a prestação de contas, para a sociedade estar, né, acompanhando o que vem sendo realizado, o que tem feito naquela entidade. Então, é a minha colocação. Muito obrigada a todos. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Senhor presidente, apenas uma dúvida jurídica que surgiu. Esse é um projeto que votamos aí pelo 5º ano e dependendo do exercício a gente vota mais de uma vez e pelo menos de minha parte faltou observação. Uma dúvida jurídica. Esse projeto de lei para subvenções e contribuições é para o exercício de 2018, conforme o artigo 1º expõe. Portanto, quando olhamos o artigo 9º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, aí que surgiu a dúvida. Entendo que dessa forma não podemos votar, porque se ele vai revogar as disposições em contrário, esses valores imediatamente entram em vigência. Não pode. E é para o exercício de 2018. Então, dessa maneira, pelo artigo 215, eu peço o sobrestamento do mesmo e para fazer a comunicação junto ao Executivo Municipal para que possa fazer essa correção. Porque da maneira que se encontra, não vou nem questionar valores aqui, não vou nem comentar, porque na minha opinião não é o momento de comentar. Apenas essa questão jurídica que é importantíssima, porque dessa maneira ele não é mais para o exercício de 2018, ele passa a vigiar em 2017 ainda. Já nessa colocação da minha parte. Pessoal, mais uma observação, fazer também alteração no artigo 3º, no item 7º, 6º e o 8º. Mas no caso, isso. No caso, se não houvesse essa questão jurídica, a gente poderia fazer essa correção em redação final. Já faz, exatamente. Então peço o sobrestamento mesmo pelo artigo 215 do Regimento Interno, para que faça a devida correção. Entendo que não, mas se Vossa Senhoria quiser colocar, fica à vontade. Em votação, aí o requerimento do senhor Antônio Marcos Martins solicitando a retirada do projeto. Todos de acordo? Sim. Então fica sobrestado por mais 15 dias. Isso. Né? Daqui a 15 dias ele retorna para a votação. Prosseguindo, né? Leitura pelo secretário do requerimento número 017/2017. Câmara Municipal de Bueno Brandão, requerimento número 017/2017. Nos termos do regimento interno desta Casa Legislativa, artigo 205, inciso 9, venho através do presente, inciso 14, venho através do presente requerer ao Executivo Municipal de Bueno Brandão cópias, podendo essas ser digitalizadas, dos planos de aplicação de recursos e dos convênios, ajuste ou outros instrumentos congêneres firmados com as entidades que especifica Confederação Nacional dos Municípios, Associação de Municípios, Associação Circuito Turístico Serras Verdes Sul Minas, Emater, Associação Centro de Terapia Complementar Irmã Elisa e Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável. Justificativa. Considerando a responsabilidade constitucional dos integrantes desta Casa Legislativa, considerando as normativas da Lei nº 13.019 de 2014, considerando a apreciação do projeto de lei municipal número 028 de 2017,
e considerando a obrigatoriedade do conhecimento para o saneamento de devidos questionamentos, pelo todo exposto, insto o envio do presente requerimento ao Executivo Municipal de Bueno Brandão para que cópias, podendo essas ser digitalizadas, dos planos de aplicação de recursos e dos convênios, ajustes ou outros instrumentos congêneres, firmados com as entidades supracitadas, sejam enviados a esta Câmara Municipal. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, em 25 de setembro de 2017, Antônio Marcos Martins, secretário da Mesa Diretora, 18ª Legislatura. Em votação em turno único, requerimento número 017/2017. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário da Indicação número 128/2017. Câmara Municipal de Bueno Brandão, indicação número 128 de 2017, ao senhor presidente José Raimundo de Castro, Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. A Escola Municipal Professor Paulo José André sofreu até recentemente para embarcar e desembarcar seus alunos. O referido problema foi solucionado parcialmente com a construção de um acesso lateral localizado entre a antiga escola e a Praça Vereador Elisário Antônio de Oliveira. O referido acesso possui espaço apenas para um veículo escolar, ou seja, não há possibilidade de passagem lateral entre os próprios. Tal circunstância dificulta o embarque e desembarque dos alunos, pois, por exemplo, se o terceiro veículo da fila já está com a sua lotação completa, e o segundo, ou mesmo o primeiro, ou mesmo ambos ainda não concluíram o embarque ou o desembarque, aquele terceiro ou demais tende a aguardar para iniciar seu deslocamento. Conforme alguns relatos, em certos momentos aguardam-se até 10 minutos. Isso implica em desgaste para alunos, motoristas, monitores, professores, supervisores, coordenadores e auxiliares de serviços gerais. Diante dessa circunstância, aponta-se como solução a ampliação da parte pavimentada do acesso, o que permitirá com tranquilidade a passagem lateral entre os veículos escolares. Tal afirmação se corrobora pela largura existente entre os meios-fios e o poste de alvenaria localizado na lateral da localidade, a qual é de 3,20 m. Considerando que a parte pavimentada do acesso tem 22,50 m de comprimento, multiplicada pela largura supramencionada, calcula-se aproximadamente 870 croquetes sextavados para compor a referida ampliação, o que não é um montante tão expressivo se analisarmos a importância da celeridade no embarque e desembarque dos alunos. Pelo todo exposto, indico a ampliação da parte pavimentada do acesso lateral localizado entre a Escola Municipal Professor Paulo José André e a Praça Vereador Elisário Antônio de Oliveira. Sem mais para o momento, subscrevo-me termos em que peço deferimento, Bueno Brandão, Minas Gerais, 22 de setembro de 2017, Antônio Marcos Martins, vereador da 18ª Legislatura, secretário da Mesa Diretora. Em votação em turno único, indicação número 128/2017. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário da Indicação número 129/2017. Câmara Municipal de Bueno Brandão, indicação número 129/2017. Ao senhor presidente José Raimundo de Castro, Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. A malha viária do município de Bueno Brandão é muito extensa, com agravamentos de a grande maioria ser não pavimentada, relevo muito acidentado, várias pontes de diferentes tamanhos e ainda problemas constantes na frota de veículos pesados. Não obstante o supramencionado, agrega-se a falta de cascalhamento por longos períodos, a qual causa o efeito cascata, ou seja, a maciça parte das vias públicas precisa ser cascalhada ao mesmo tempo. Na esteira do segundo parágrafo, encontra-se a estrada de acesso ao bairro popularmente conhecido como Cemitério Velho, a qual é via de ligação para outros como Santana e Santa Rita. Essa estrada é bastante estreita e possui longos aclives, o que dificulta ou até mesmo impossibilita a transposição em caso de chuvas mais intensas. Na época da colheita da batata, é ainda mais exigida, pois há o trânsito de veículos pesados. Dessa maneira, indico pelo menos o cascalhamento dos aclives,
pois isso trará a certeza de trafegabilidade, mesmo sendo a referida estrada estreita, pois esse fato não é impeditivo contínuo, nem mesmo na época de chuvas mais intensas. Sem mais para o momento, subscrevo-me. Termos em que peço deferimento, Bueno Brandão, Minas Gerais, 22 de setembro de 2017, Antônio Marcos Martins, vereador da 18ª Legislatura, secretário da mesa diretora. Em votação em turno único, a indicação número 129/2017. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queria levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário da indicação número 130/2017. Câmara Municipal de Bueno Brandão, indicação número 130/2017. Ao senhor presidente José Raimundo de Castro, Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Como já relacionado na indicação número 129/2017, o município de Bueno Brandão enfrenta várias dificuldades referentes à sua malha viária. Nesse contexto, a presente indicação visa relatar os problemas enfrentados pelos bairros Sertãozinhos e Fidêncios. Quanto ao bairro Sertãozinho, o acesso à residência do senhor Antônio Benedito Cetra e outros, numa extensão aproximada de 500 metros, precisa ser cascalhado, assim como trechos compreendidos no lugar popularmente denominado Morro dos Macacos, o qual é acesso importante à comunidade Nunes e cidade de Bueno Brandão. Considerando o sentido Igreja do Sertãozinho, cidade de Bueno Brandão, os aclives mais íngremes posteriores ao morro da igreja, apesar de estarem com cascalhamento, possuem muitas irregularidades, chamadas de costelas, exigindo até a primeira marcha em certos pontos. Assim, reforço no cascalho é imperativo, até mesmo como forma de prevenção. Ainda no bairro Sertãozinho, próximo da igreja, sentido Morro dos Macacos, há uma entrada de propriedade particular, cuja estrutura avançou sobre o leito da via pública, estreitando-a aproximadamente em 50% e ainda causando a erosão, uma vez que a água pluvial não se mantém na margem como deve ser. Quanto ao bairro Fidêncios, divisa com a comunidade Rodrigues, o local conhecido como Morro do Santo Cruzeiro precisa de reforço no cascalhamento. Já em 3 declives posteriores, sentido comunidade Fidêncios, apesar de menos íngremes, sendo o primeiro próximo ao Morro do Santo Cruzeiro, o segundo já mais próximo ao barracão e igreja da comunidade, e o terceiro posterior ao barracão e igreja, sendo referência ao campo de futebol do bairro, não possuem cascalho, ficando bastante escorregadios na incidência de chuvas. Dessa maneira, sabendo da intenção desse órgão executivo melhorar as condições à população daqueles bairros, indica o cascalhamento dos pontos elencados, assim como a ampliação e desassoreamento da margem do pequeno trecho próximo à igreja da comunidade Sertãozinho. Sem mais para o momento, subscrevo-me. Termos em que peço deferimento, Bueno Brandão, Minas Gerais, 22 de setembro de 2017, Antônio Marcos Martins, vereador da 18ª Legislatura, secretário da mesa diretora. Em votação em turno único, a indicação número 130/2017. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário da indicação número 131/2017. Câmara Municipal de Bueno Brandão, indicação número 131/2017. Senhor presidente, a vereadora que esta subscreve nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal que verifica a possibilidade de repassar o dinheiro arrecadado com as barracas das festas de maio e agosto para o Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus. É sabido que o Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus passa por dificuldades e mesmo com repasses mensais da prefeitura, não consegue manter suas contas em dia. Portanto, o dinheiro arrecadado com as festas seria de grande valia. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 25 dias do mês de setembro de 2017, vereadora Sueli Almeida, primeira vice-presidente da mesa diretora. Em votação, em turno único, a indicação número 131/2017. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário da moção número 09/2017. Câmara Municipal de Bueno Brandão, moção número 009/2017. Senhores vereadores, o vereador José Raimundo de Castro, presidente da Câmara Municipal de Bueno Brandão, requer que, após tramitação regimental,
seja consignado em ata votos de congratulações aos 15 anos de fundação do Circuito Serras Verdes e que após tramitação regimental seja encaminhada a presente moção ao presidente do Circuito Serras Verdes, senhor Mário Batista da Silva Filho. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 25 dias do mês de setembro de 2017, José Raimundo de Castro, presidente da Câmara Municipal. Em votação em turno único, a moção número 009/2017. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. quero ser bem breve. Sábado, foi tendo um programa conhecido popularmente como Café com Batata, falar sobre a questão dos recenseadores do IBGE. Então, quanto mais reforços nós tivermos nesse sentido, é importante, porque são nessas oportunidades que pessoas não muito bem vistas na nossa cidade querem tirar proveito, né? Vamos dizer aí, vamos relatar bandidos realmente que aproveitam das pessoas para, né, usurpar o que é conquistado com o trabalho. Por hora, são 3 recenseadores. Bueno Brandão tinha vaga para 4, mas por hora serão 3, até por dificuldade de existência de alguns. E o órgão tem uma certa burocracia nesse sentido, então serão 3 os escolhidos. Hoje foram escolhidos os setores, eles abriram 5 ou 6 setores, e foram escolhidos os setores da Cachoeira dos Luiz e bairros limítrofes, necessariamente mais o bairro Cachoeira dos Luiz. Um outro recenseador vai fazer parte dos 2 irmãos, e o outro recenseador vai fazer onde se localiza o Santana, Mergulho, onde a vereadora Maria Leandro Godoy Santos reside. Então, fica aqui, eles vão com um colete, vão ter o crachá de identificação, com fotos, com nome, até com QR Code, que é, né, para fazer a confirmação. É claro que isso, poucas pessoas, né, têm o equipamento para verificar. Tem um número, um 0800, que se a pessoa desconfiar se aquele é o mesmo recenseador, também pode entrar em contato. E o recenseador tem a obrigação de passar esse número de contato, caso necessário. Serão 2 meninas e um menino por hora que vão fazer esse recenseamento. O recenseamento é apenas para efeito estatístico. Às vezes a pessoa tem um certo receio de colaborar com a pesquisa e falar o seu ganho e falar o que tem de bens. Não tem nada a ver com Receita Federal, até porque eu comentei isso. Hoje, se a Receita Federal quiser saber o quanto que a pessoa tem, ela vai cruzando os dados até chegar na realidade. É para fim estatístico, não tem nada mais do que isso. Também não é obrigatório, fui indagado na entrevista de sábado, ficou na dúvida, pairou a dúvida, não é obrigatória a assinatura no dispositivo móvel de coleta, que é um dispositivo móvel que os dados já são transmitidos automaticamente. A pessoa não é obrigada a assinar, mas caso queira, ela pode assinar, e entendo que ela até deva assinar para corroborar, confirmar os dados ali coletados pelo recenseador. Infelizmente, essa conversa hoje, o senhor Fernando Costa, que sempre está aqui com sua imensa dignidade para fazer a transmissão, não se encontra, mas passando, outras pessoas assistirão. E os senhores vereadores, os demais senhores vereadores que se encontram na plateia também, caso surja alguma dúvida, pode ir passando para as outras pessoas. Isso é importante. Primeiro, para que esses recenseadores possam fazer o seu trabalho com maior tranquilidade e eficácia. E segundo, que pessoas aproveitadoras não queiram tirar proveito nesse momento. Nós sabemos que existe muito hoje pessoas que, né, infelizmente, não têm a coragem de trabalhar e queiram fazer aquilo que a lei não permite. Não é isso? Então fica aqui essa questão, esse questionamento. Então, Santana, que é a região do Santana, região dos 2 irmãos e região da Cachoeira dos Luiz. Eles liberaram essas regiões mais distantes para o início dos trabalhos dos recenseadores. Desconfie de qualquer questão, qualquer pessoa pode desconfiar, tem que confirmar, saber o nome,
telefone se necessário, para não cair nas mazelas de certas pessoas. Senhor presidente, hoje teve um problema no sistema deles, não conseguiu configurar os dispositivos móveis de coleta. Amanhã tem outra reunião com eles, com essas pessoas, aqui da região do sul de Minas, aqui, cuja regional é Pouso Alegre. Entendo que amanhã será liberado esses dispositivos, eles podem começar, se tudo correr bem, se não houver mais problemas técnicos, a partir de quarta-feira. Mas com esse tempo, né, até o IBGE escolheu uma boa data para iniciar também a coleta, né? O senhor órgão federal, parabéns para quem coordena o senhor órgão federal, que excelente época, né? O Brasil quase tudo chove nessa época, eles vão escolher logo essa data para poder fazer a coleta de dados. Então, complica a vida para os licenciadores, também para os coordenadores, mas fazer o quê, né? O órgão é maior, né? Paciência, vamos fazer o quê? Mas tudo indica que vai começar quarta-feira. Alguns municípios até iniciaram, mas como a nossa região aqui está tendo esses problemas técnicos, infelizmente, atrasa um pouco, mais nada também que vai atrapalhar o serviço deles. Obrigado pelo espaço. Passa para a vereadora Cláudia, depois eu retorno para você. Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina Limissá. Gostaria de fazer um pedido e também um requerimento oral. O pedido é que, como foi adiada aí a votação do projeto 028, senhor presidente, que mandasse para nós a estimativa do impacto orçamentário financeiro, incluindo no projeto. E o requerimento, todos, no regimento interno, 203, todo pedido escrito ou oral, feito ao presidente da Câmara, ou por seu intermédio, sobre qualquer assunto, por vereador ou comissão. Então, o meu requerimento, aí gostaria que o senhor colocasse no plenário, a votação, referente à quadra coberta que fica ao lado da escola Escola Municipal Professor José Paulo André. Então, devido às várias reclamações de pais e também até os próprios professores, porque, você vê, haja visto que a construção finalizou em maio. Então, não sei que cargas d'água, que o que está acontecendo, que até hoje não foi liberada. E as crianças, elas fazem atividade, seja sol ou chuva, elas não podem estar fazendo atividade nessa quadra. Então, o meu pedido é que, se há alguma irregularidade, que aponte as irregularidades, quais são as irregularidades e o porquê que até hoje não foi liberada, porque já que há questionamentos, na sociedade, várias pessoas nos questionam, então a gente tem que ter uma resposta. Então, meu pedido é esse, que o senhor colocasse se há irregularidades e quais os motivos, quais são os impedimentos, porque talvez coisa técnica ou coisa da outra administração, se é dessa administração, a gente não sabe direito. Então, que se sejam irregularidades, que sejam sanadas, para que as crianças possam fazer atividade física lá na quadra. Ficou tudo tão perfeito e ficou ótimo lá a quadra para as crianças, e não poder usar, eles fazem ali em frente ao refeitório, que é uma judiação. Então, fica o meu pedido. Tá? Pode colocar em votação, o requerimento oral da vereadora Cláudia Cristina Limissá. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Quem for contrário, venha levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Obrigada. Com a palavra, vereadora Suelene Almeida. Boa noite aos colegas vereadores. Boa noite. Boa noite a todos os presentes e sejam bem-vindos. Quero fazer alguns comentários. Um deles ali subindo para os dois irmãos e descendo pelo Santana, do lado direito. Lá tinha uma placa, que depois de muitos anos, agora a gente tem as placas, nos bairros, Até isso é um grande, como diz assim, de grande valia para nós, que para os bairros das zonas rurais não tinham placas, de sinalização, e hoje tem. Mas eu fiquei indignada, porque eu vi lá nessa placa, a placa foi tirada.
A placa foi colocada com dois canos, um de cada lado, porque todas as outras são colocadas assim, que eu vi lá. Então essa placa lá, nessa entrada para o bairro Santana lá, nos Dois Irmãos, tiraram a placa e colocaram a placa numa árvore encostada com 2 morangos de cerca. Então, né, claro que a gente não sabe quem fez isso, né? Mas eu peço para quem fez isso, se você estiver precisando de canos, não faça mais isso não. Deixa as placas no lugar que está, como estão, porque demorou tantos e tantos anos para nós conseguir isso. Né? Se for o caso dos canos, eu tenho certeza que vir conversar com a gente ou com o prefeito, a gente dá um jeito, mas pelo amor de Deus, não tire mais os canos para fazer como fez lá, né? Encostar a placa na árvore, né? E 2 morão segurando ela. Isso eu posso falar porque eu vi, né? Fiquei indignada, né? Que a gente quer as coisas bonitas, o Ano Brandão, sucesso, progresso, mas ao mesmo tempo as próprias pessoas não colaboram. Eu queria agradecer, né? Agora, uma indicação minha que foi feita ali do campo de futebol, todo aquele trajeto lá de cima, a melhoria da estrada, descendo até para os piqueiros de cima. Então, isso foi feito, nossa, foi feito e ficou muito, muito bom. Então, eu tenho que agradecer, né? Porque não é só pedir, às vezes a gente, né? Mas quando chegar a hora de agradecer. E também quero dizer sobre essa semana, né? Essa semana foi a 8ª semana do idoso. Então, dar os parabéns, né? Para aqui, ó, que convite lindo que nós recebemos na segunda-feira. Todos os vereadores aqui da Câmara, né? Recebeu, que estava incluída na Semana do Idoso, né? O primeiro festival de raiz de Bueno Brandão, né? Olha, gente, realmente, para todos que assistiram, participaram, foi lindo, maravilhoso. Foi muito bem organizado, né? Como eu disse, nós recebemos um convite na segunda-feira, o evento seria no sábado. Então, realmente, uma organização linda. Os participantes lá, todos unidos, né? Então, houve muita colaboração desse departamento com a organização. E eu posso falar, porque a Semana do Idoso, essa 8ª Semana do Idoso, 7 anos eu participei. Né? Foi o 8º ano da Semana do Idoso, né? O 8º ano. Então, eu posso falar porque eu participei 7 anos. Então, agora, em relação à Semana do Idoso, também um evento muito lindo, maravilhoso, mas eu tenho que deixar aqui que houve, né? Houve a desejar algumas coisas, né? Houve sim, porque de ano em ano é feita essa festa, todos os idosos, principalmente eles, que a festa é para eles, então são esperada essa festa. Então, eu posso dizer que deixou a desejar algumas coisas na organização da 8ª Semana do Idoso, porque já que o diretor da cultura, ele mandou um convite para nós na segunda-feira, lindo, maravilhoso, com toda a organização, eu gostaria de saber porque a diretora do CRAS e Ação Social não fez a mesma coisa. Semana do Idoso, Festa do Idoso, senão não teria esse nome, né? Então, os primeiros convidados teriam que ser quem? Os idosos. Então, não foi convidado o Conselho Municipal do Idoso, pela sua presidente, né? Conversei com ela, não foi convidado. Também não foi convidado o grupo da melhor idade, que é um grupo que a gente tem aqui na cidade há mais de 20 anos. Também não foi convidado. Então, eu estou falando agora, houve sim coisas lindas, maravilhosas, mas para que se organizem e o ano que vem isso não aconteça. Porque para quem nós recebemos um convite aqui com 5 dias de antecedência da festa, aí eu andei criticando que realmente eu estava indignada. Aí no dia do evento, que começou 13h, 1h30, na quinta-feira, me mandaram um convite às 4 horas na minha casa. Então isso eu fiquei mais indignada ainda, né, por não ter, né, e os outros vereadores, ninguém recebeu o convite. Aí eu acabei recebendo o convite sozinha, porque eu falei que estava indignada. Então eu acho que não é assim que corrige e faz as coisas, né, deixa para o ano que vem, e aí vocês se organizam melhor. Eu trabalho com social, trabalhei aqui em Bueno Brandão com social durante 32 anos, eu trabalhei com social, e principalmente crianças e idosos. Hoje eu trabalho em outro município com idosos.
Então, essa festa, né, nesses 7 anos, eu posso dizer que essa mesma diretora, né, trabalhava no município que eu estou hoje, e ela trouxe um grupo de idosos para participar da festa em Ouro Brandão, talvez uns 3 anos atrás. Foi muito bem organizado naquela época. Quando ela chegou com os idosos dela, tinha um lugar certinho para eles sentarem, organização que deixa a desejar e que deixou a desejar. E eu cheguei com os idosos, e eu achei uma falta de respeito muito grande. Cheguei com os idosos conforme foi combinado, porque eu que pedi para trazer o grupo de idosos de lá para cá. Não foi combinado, não. Eu pedi. Aí, depois de um tempo que eu tive a resposta, porque eles teriam que ver não sei o quê, que talvez o lanche não desse. Então, eles teriam que ver isso. Eu respeito tudo, mas pelo que eu vi, nesse dia, quem deu o lanche foi a Igreja Batista. Então, eu perdi os meus idosos, porque cada um sentou num canto. Não tinha, assim, tinha espaço para sentar, mas um no canto, outro no outro, um na frente, outro atrás, né? Então, para que isso não volte a acontecer, que o respeito é para eles, a festa é deles, que se organize melhor para o ano que vem. Assim como a cultura, que está de parabéns. Então, Graz, olha, deixou a desejar, viu? E, claro que eles são diretores e diretoras, né? Então, que a diretora veja com carinho essa parte e faça um trabalho melhor para 2017. Não esquecendo dos conselhos, não esquecendo dos grupos. Muito obrigada e boa noite. Só uma parte, a senhora tem toda razão de estar reivindicando, né, que falhas acontecem, mas, né, no evento, como da proporção que foi, muito bem organizado, só que tem falhas e que se corrijam, né, nas próximas, né, para os próximos anos. Tem todo o meu apoio. Em relação à modificação que a senhora fez, que foi realmente passada a máquina, né, sentido Furnas, né, pega aquele trecho do novo loteamento, sentido Furnas. Então, se vocês passarem por lá, então, conforme passou a máquina, então desceu uma lama, muita pedra, muita lama naquele trecho. E até eu fiz uma indicação, acho que foi no começo do ano, que se pudesse arrumar, né? Foi feito assim, do paredão de pedra, que realmente o calçamento estava cedendo, né? Naquele riozinho. Só que eu também era importante colocar manilhas ali, manilhar, para desviar a água. Vocês passarem lá, vocês vão ver, tá? Então tá uma lama, desceu a lama da estrada que passou a máquina, então escorreu toda aquela lama naquele calçamento, né? É um trecho que assim, demorou tanto para ser calçado, né? Então eu acho que tem que, né, dar um cuidado, né, merecido. Eu acho que todos os trechos que foi calçado, né, foi com tanto, né, empenho e foi difícil para tudo, né, para a administração estar calçando, mas vocês passaram lá, vocês podem estar observando, desceu muita lama, pedra e lama que veio lá de cima. Então, né, se puder colocar, né, manilhar lá, que é importante. Obrigada. Com a palavra, a vereadora Miriam Guimarães Dulce. Boa noite a todos. Boa noite. Eu quero falar sobre o assunto que foi citado, né, a semana passada, referente ao empréstimo dos veículos de outros departamentos, né, que a quebra do mesmo, citado por alguns vereadores, em relação aos motoristas recém-concursados, no qual eles estão ainda em estágio probatório. Então, foi constatado com o laudo mecânico que o mesmo apresentou falha mecânica devido à utilização de combustível de má qualidade e no qual ocasionou o entupimento do filtro de óleo e da queima da bomba de combustível, contaminando todo o sistema. Sendo assim, fica justificado a incorreta acusação de mau uso ou falha humana a que se referiram, porque foram os vários motoristas que vieram falar da educação, da infraestrutura, que no posto, várias vezes eles chegaram lá, não tinha combustível, um pouquinho, e tem aquela sujeira, aí vem o caminhão para reabastecer o posto, aquela sujeira sobe,
E então tem que ver isso direitinho, porque a qualidade dos combustíveis que usa nos veículos, porque às vezes fala assim, é por causa do motorista, e muitas vezes não é. E não é só um ou outro veículo, são vários veículos que sabe que as peças que vêm é tudo da China e já é tudo ruim, porque vários veículos que veio peça nova, puseram, no outro dia já quebrou a mesma peça. Então tem que ver isso antes de falar que é falha humana, se realmente é ou é o produto que usa que não é de boa qualidade, as peças. Então tem que ver tudo isso daí. Então fica aqui já para deixar esclarecido do que houve da semana passada, né? E eu também quero fazer um requerimento oral, se possível, solicitar as carteiras, as cópias das carteiras, né, as CNHs, para os devidos fins de validade e cursos anexados. Os cursos, então tem os motoristas, como os falam assim, desvio de função. Então tá tudo errado, porque tem vários, os motoristas, quando fizeram os concursos, não falou especificamente se é para o departamento de saúde, ou educação, ou para o gabinete, seja lá o que for. Então é motorista, então acho que pode, cada um, se precisa do motorista, tem a carteira de habilitação, vai. Então, só que tem muitos funcionários que calceteiro está dirigindo, outros que pedreiro dirige, então qualquer um está pegando o veículo, né? Então, se é para motorista, motorista, porque não pode a gente ficar apontando o erro de um, sendo que tem vários erros. E também eu quero pedir também, se possível, né, um requerimento do posto credenciado aqui de Barretos, que abastece, né, os veículos lá do Departamento de Saúde, porque lá acho que dá 840, 850 quilômetros de ida e volta, que também tem muita irregularidade aí, e por causa até o Francisco, o contador, veio aí, eu achei muito alto, né, o gasto da saúde. Então tem que ver tudo isso certinho, porque hoje em dia a gente tem que ser tudo ali, ó, preto no branco. E a gente começar a fiscalizar mesmo, por que está gastando tudo isso. Eu vejo vários funcionários fazendo, como se diz, o que quer. Então vamos, já que é para fiscalizar, pôr tudo na ponta do lápis, vamos olhar tudo direitinho e ver o que está errado aí. É isso. Muito obrigada. Bom, então, são dois requerimentos. Sim. O primeiro requerimento solicitando o quê? As cópias, né, da CNH dos motoristas e os cursos, né, se está dentro da validade, tudo certinho. Porque para o Departamento de Saúde precisa ter vários cursos, né? Então, para ver se todos realmente têm os cursos. E o outro é do credencial. Em votação, o requerimento da vereadora Miriam Guimarães Luz solicitando a cópia da carteira de habilitação dos motoristas da Prefeitura Municipal de Bueno Brandão. E os cursos, né? Os cursos vai anotar na carteira, né? Se você pede, Não sei se... já vem anotado na carteira. Tá certo? Você pediu a carteira, os cursos estão anotados nas carteiras. Tá certo? E o outro requerimento é a respeito do posto. Credenciado de Barretos. O posto que está requerimento também solicitando o nome do posto. O nome do posto que é credenciado. Mas isso é fácil, é só você entrar na documentação que está aqui nas câmeras, com as notas fiscais, tem o nome do posto. Hoje nós temos no nosso computador, tem tudo ali, entendeu? Aí só para o nome do posto, né, eu acho que não precisaria o requerimento. Você poderia, entrando aqui, amanhã, cedo, e a gente acha o nome do posto, entendeu? E o gasto também Tem também, ali está tudo no computador. certo. Nota fiscal, aonde abasteceu, o dia, qual carro, o motorista, tem tudo aí com a gente aqui. Então, e as notas que eles preenchem lá em Barretos, que às vezes 20, 30 reais, porque vai cheio daqui,
para conferir as notas. As notas estão aqui também, aqui na Câmara. Eu acho que aí, infelizmente, eu acho que deixaria, tá? Amanhã o pastor pode estar aqui de manhã, a gente abre ali, o Valdir está aí, tem toda essa documentação aqui, não é isso? A Prefeitura está disponibilizando isso, tá? Okay? Então, em votação, apenas só o primeiro, né? Todos de acordo, então a gente já providencia isso. Com a palavra, o vereador Sidney Constantino. Boa noite, senhores e senhoras vereadores, comandamentos, público presente. Eu queria elogiar o senhor prefeito municipal pelo primeiro Festival Sertanejo Raiz, como a senhora Helene já falou, o Departamento Municipal de Cultura, através do senhor Victor Cerezoli, e também o CRAS. Eu vou te contar para você, nós tivemos lá no começo, que chamou a gente lá, muito bem, o Gerson Rossi, isso, exatamente. Toda a equipe da prefeitura, não foi só, todo mundo teve o empenho de ajudar, muito bem organizado, a turminha que veio de fora, olha, não tem quem elogiou o Festival Sertanejo, para o final de humilde. E outra coisa que eu vou dizer para você, a tenda foi muito importante, porque a turma falou, mas para que potência de gastar dinheiro? Nada disso. Se não tem a tenda, eu achei que teve bem, gente. O povo não ia ter ninguém lá, como é que ia ficar lá? E outra coisa, eu concordo com a sua Helena também, tem alguma irregularidade. Só que eu conversei com a turma do CRAS, enquanto estava montando, a gente ia lá, sabe? Ali pertinho, eu estava fazendo minhas afazeres no lanchonete, eu ia lá. Nunca usou tanta cadeira igual dessa vez. Então, que certo, tinha os idosos também aumentou. Eu não estou falando isso, não. Você tem, não, é verdade, sim. Porque cadeira aumentou e foi muito bem organizado mesmo. O prefeito, eu não sei como que ele tem o espírito desse, quinta, sexta, sábado, domingo, sábado, a hora que ele foi embora. Domingo, eu já ia de casa, eu escutava o rapaz já falando no microfone, olha, eu vou te contar para você. Então, olha, ele esforçou muito, enquanto a semana do outro também muito proveitosa, olha, bonito, deu uma festa bonita. E eu vou te contar, esse primeiro festival do outro ano vai ter o dobro de gente. Todo mundo que vem adorou. Então, eu queria deixar isso aí, eu elogio o prefeito e toda a turminha, e a Câmara de Vereador também, que provou aquele dinheiro para ele dar o prêmio. Então, todos nós vereadores, certo? Então, não é... E o Silvio, eu vou contar para você, ele fez com carinho, lá estavam lá, os caras que estavam ajudando lá, o Sandro, o Diogo Cowboy, o Fernando Costa, que esteve aqui presente, que ajudou, e outros ajudantes, o corpo de jurado lá, tudo, ficou lá no sábado, desde a hora lá, até a hora que encerrou, no domingo a mesma coisa. Então, todas as foi valioso. Então, né, a gente tem que tirar o chapéu para as pessoas aí. Quer dizer, que isso aí está levando o Boi-Brandão lá para frente. O que ele tem que fazer, eu não sei o que é alguma pessoa de Boi-Brandão aqui, não vou falar para você todos eles, não. Alguma molecada, que ele deixa os eventos aqui da cidade nossa aqui, vai às vezes da cidade vizinha que não tem nada a ver, não sei o que é isso. Tem que prestigiar o evento nosso local aqui. É lógico, às vezes tem um evento lá que não tem nada na nossa cidade, eles vai, só porque gostam da nossa cidade. Tem que prestigiar o evento nosso. Eu valorizo o evento nosso, porque a gente mora, a gente gosta. Então eu vou te contar, é verdade mesmo. Muito bem feito, eu não tenho o que reclamar. Então, é só isso que eu tinha que dizer. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Doroteia de Paula Amaro. Boa noite a todos, boa noite, mesa diretora. Eu queria elogiar o prefeito também, porque foi um evento muito especial, o primeiro de muitos, se Deus quiser. E agradecer também a turma da limpeza, a turma que trabalhou junto, assim, por fora, não ali no evento à noite, mas que o outro dia, de manhãzinha, de madrugada, estava ali na limpeza. E agradecer muito o prefeito, porque é um evento que ficou marcado na história, porque nenhum prefeito até hoje fez uma homenagem tão linda para o tio Milton. E é uma pessoa que, quando eu era criança, eu gostava muito de escutar o rádio, porque não tinha televisão naquele tempo, então eu tinha um Milton mesmo. Então é uma homenagem muito linda que foi homenageada a família dele, e não só a família, o Bueno Brandão inteirinho com essa homenagem do tio Milton, porque as pessoas que veio ali cantar, nossa, era de primeira classe. E eu agradeço o prefeito que fez esse evento e que outros prefeitos que virão, que continuem fazendo igual a Festa dos Bagunça, que leve para frente esse evento. Muito obrigada. Só a título de informação, como o vereador colocou, a votação dos vereadores referente ao projeto. Isso foi lembrado no encerramento ontem pelo senhor prefeito, e ele agradeceu todos os vereadores pela votação do projeto. Eu estava presente, ele fez esse agradecimento.
Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião. Bem.